Nós estamos no lacursos.com.br. Eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar mais um pouco sobre a Lei 8.112. E hoje um tema muito legal, um tema bem interessante, que é seguridade do servidor público federal, seguridade social do servidor público federal. Primeiro ponto que eu já vou deixar claro para você, meu amigão, minha amigona aqui do LAC. Nós não vamos falar de previdência do servidor. A gente vai falar da Seguridade Social. Ô, cabeça, tem diferença? Claro que tem diferença, meu amigão. Lembra lá da aula de Constituição, que tem lá um título enorme na Constituição chamada Seguridade Social, e dentro da Seguridade Social você tem Previdência, Saúde e Assistência Social. Essa sistemática de organização legislativa foi repetida, em parte, aqui na 8.112, porque a 8.112 fala da Seguridade Social do servidor, e é sobre ela que a gente conversa. A Previdência do servidor é um assunto diferenciado do direito previdenciário. Agora, no direito administrativo, a gente vai falar sobre a Seguridade Social. Basicamente, a gente vai falar sobre benefícios do servidor público e assistência à saúde do servidor público. A Lei 8.112 apresenta uma lista de benefícios aplicados ao servidor público civil da União e da administração indireta federal também. A gente está falando das autarquias e das fundações, belezinha? Então, olha só, sobre as disposições gerais da Seguridade Social do servidor. A Lei 8.112 prevê regras básicas sobre benefícios aplicados aos servidores públicos e sobre assistência social do servidor público. Segundo a 8.112, lá no seu artigo 183, a União manterá plano de seguridade social para o servidor e sua família. Trata-se de uma competência privativa da União de legislar sobre tal assunto, bem como gerir os planos de seguridade do servidor público federal. Então, meu amigão, pare e pensa agora numa competência privativa legislativa da União, Seguridade Social do servidor público. O servidor público, só a União vai poder legislar sobre matérias pertinentes à Seguridade Social do servidor público federal, porque aos estados caberá legislar sobre a seguridade do servidor público estadual, assim como aos municípios caberá legislar sobre a Seguridade Social municipal para os seus servidores, porque a seguridade que a gente está falando aqui é uma seguridade diferenciada daquela que talvez você já conheça, que é do INSS, que tem concurso bacana, né? A seguridade do INSS é uma seguridade social geral, ampla, para todo e qualquer trabalhador. Já a seguridade do servidor, ela é parte do regime jurídico de direito administrativo aplicado aos servidores públicos civis estatutários. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então, quando a gente está falando da 8.112, a gente está falando de seguridade social, a ideia é seguridade do servidor público federal, servidor público civil federal, administração direta e administração indireta, especificamente autarquias e fundações. Maravilha? Vamos em frente, então. Olha só. O regime de seguridade social da 8.112 aplica-se apenas aos servidores civis efetivos, olha só, aos efetivos, vamos destacar aqui com canetinha preta que é melhor, né? Aos efetivos estatutários da União, olha que bacana, da União, administração direta e indireta. Por que eu estou chamando a atenção para os efetivos? Porque a gente bem sabe que na administração pública existem dois tipos básicos de servidor. Aquele que é efetivo, aquele que fez concurso, aquele que você será muito em breve, se é que já não é, né? E aquele que é o comissionado, aquele que não fez concurso e ele está na administração porque ele ocupa um cargo comissionado. Esta Seguridade Social, ela aplica-se apenas ao servidor público efetivo, aquele que fez concurso. Maravilha? Sussa, tranquilos? Cabeça, eu não lembro, cabeça, do servidor comissionado, servidor efetivo. Vamos lá, então. Vamos lá para você relembrar. Olha só, dois tipos de servidor, tá? Servidor comissionado. E o servidor
efetivo. Servidor efetivo, obrigatoriamente, ele tem que passar por concurso público. E ele pode, depois de 3 anos de efetivo exercício, atingir a estabilidade. Beleza? Maravilha? Sussa! O servidor comissionado, ele ocupa um cargo comissionado. A gente chama de cargo em comissão ou cargo comissionado. Tá? Esse cargo comissionado tem algumas características. É só para direção, chefia ou assessoramento. Além disso, esse cargo comissionado ele é de livre nomeação e livre exoneração. Tá bom? E mais uma coisa. Não tem concurso. Não tem concurso para você ocupar um cargo comissionado. Basta você ser indicado por alguma autoridade e aí você está investido nesse cargo comissionado. Lembrando a súmula vinculante do STF que proíbe nepotismo, né? Eu não posso nomear minha esposa para um cargo comissionado, eu não posso nomear minha irmã, minha mãe para cargos comissionados, tendo em vista a proibição estabelecida não só pela Constituição da República, que visa a probidade e a impessoalidade, mas pela súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que vincula todos os órgãos da administração pública. Não me interessa se é federal, estadual ou municipal, e independente de que poder seja, tá? Belezinha? Sussa, tranquilos? A Seguridade Social da 8.112 só alcança este aqui, ó. Aqui eu tenho Seguridade Social pela 8.112. E esse comissionado? Esse comissionado fica sujeito às regras do INSS. Como é que funciona a cabeça? Eu tenho um amigo lá no meu trabalho que ele é comissionado, ele é só comissionado, ele não tem cargo efetivo, ele não é cedido, enfim. Ele é nomeado de cargo de livre nomeação e exoneração. E ele foi fazer uma cirurgia e precisou de uma licença precisou de um afastamento em razão da cirurgia, para tratar da saúde dele, beleza? Então, seu amigo aí do trabalho, ele seguirá as regras do INSS e não seguirá as regras da 8.112. Ele vai ter o mesmo direito à licença para tratar de saúde dele, para cirurgia, enfim, o que for lá, mas as regras que devem ser observadas não são as regras da 8.112. Por quê? Porque ele é exclusivamente comissionado. Ele não é um efetivo que ocupa cargo comissionado, porque essa possibilidade também existe. Ele é exclusivamente comissionado. E nesse caso, as regras de Seguridade Social são as do INSS. Belezinha? Sussa, tranquilos? Isso aqui é fundamental para a gente entender que a 8.112, nesse caso, só vai se aplicar para os servidores efetivos, só para aqueles que fizeram concurso, foram nomeados, tomaram posse, entraram em exercício e estão trabalhando na administração pública. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá que tem mais coisa para a gente analisar na aula de hoje, e essa aula é uma aula bacana porque ela fecha praticamente 8.112. Na próxima aula, que é a aula número 7, vocês vão analisar só disposições gerais, alguns detalhezinhos finais sobre 8.112, e a gente liquida 8.112 em 7 aulas. Ocorre que algumas têm parte 1, outras têm parte 2, outras têm parte 1, 2 e 3. A lei é enorme, a lei é muito grande. Mas uma coisa bacana que o LAC fez. O LAC preparou um curso de 8.112, uma aula de 8.112, para desossar o assunto, deixar você ciente de tudo que tem dentro dessa lei. Você não vai mais fazer prova, nem vai encarar um concurso público. Eu não vi isso porque faltou na aula. Não vai faltar, tá lá na aula. Se não tiver na aula, tá no slide, né? Vai estar na aula porque esse cabeçudo aqui fala demais, né? Então, veja só.
Agora a gente já sabe a quem se aplica a 8.112 no tocante à Seguridade Social, beleza? A Seguridade Social do servidor público civil da União não se aplica aos ocupantes de cargos comissionados sem vínculo com a administração pública. Quem que é esse ocupante de cargo comissionado sem vínculo com a administração pública? É aquele que não é efetivo, é aquele que é exclusivamente comissionado. É o servidor, é o seu amigo aí, que ele foi nomeado para um cargo em comissão, ele não fez o concurso, ou se fez não passou, mas ele está trabalhando contigo. Por quê? Porque ele é um cara bom, ele trabalha bem, tem um bom serviço e nomearam ele para um cargo em comissão, está aí do seu lado, trabalhando neste momento, belezinha? Veja só, a Seguridade Social ela tem uma vinculação muito estreita com o servidor público em atividade. Então, quando a gente fala em Seguridade Social, a gente está falando do servidor público em atividade. Mas existem casos que o servidor público não está em atividade, mas também não está na inatividade. Ele está numa terceira situação, uma situação de afastamento. Exatamente, uma situação de afastamento. É quando a gente pega aí uma licença, por exemplo, para tratar de interesses particulares, sem remuneração. E olha o que a 8.112 fala nessas circunstâncias em que nós temos servidores públicos afastados, licenciados para tratar de interesse particular sem remuneração. Ou, por exemplo, não precisa ser essa licença para tratar de interesse particular. De repente ele tirou uma licença para servir a outro órgão, ele está servindo, sei lá, a ONU. O cara está servindo lá na ONU, prestando um serviço lá na ONU, ou então ele está servindo num outro órgão da administração pública que não é aquele do órgão de origem dele. Então, olha só, em caso de licença ou afastamento do servidor público sem remuneração, ficará suspenso o vínculo com a Seguridade. Essa é a regra. Servidor público, quando se afasta por alguma razão, ele não tem o desligamento da Seguridade Social, ele não é excluído do plano de Seguridade Social, não, mas fica suspenso, ele não está, digamos assim, protegido momentaneamente pelos benefícios previstos na Seguridade Social do servidor público federal. Isso é assim porque não existe contribuição. A Seguridade Social da 8.112 ela tem uma diferença da Seguridade Social constitucional. A Seguridade Social constitucional tem duas grandes funções, que é a de assistência social e a de saúde, que não exigem contribuição. E só uma das opções da Seguridade Social da Constituição Federal exige contribuição, que é a parte que fala da Previdência. Aqui na 8.112 não. Toda a Seguridade Social aqui é remunerada, ela tem custo para o servidor e tem custo para a administração. Então a administração manterá sim o plano, mas o servidor também fará sua contribuição. Bacana, né? É por isso que o servidor, quando ele está afastado sem remuneração, ou por alguma razão ele não está vinculado ao órgão e está sem remuneração, o vínculo dele com essa seguridade, com aqueles benefícios, fica suspenso. Essa é uma situação muito delicada para o servidor. Esse cabeçudo aqui já pegou uma licença para tratar de interesse particular por 2 anos. Por 2 anos eu fiquei sem atendimento, sem estar protegido pela Seguridade Social. Tá fora. Eu não poderia usar de nenhum dos benefícios previstos lá na 8.112. Agora, existe uma exceção para isso, bem bacana, olha só. Recolhimento do valor... Desculpe. Recolhimento do valor da contribuição... tosse. Recolhimento do valor da contribuição pelo servidor. Então, olha só. O servidor está lá, licenciado para tratar de interesses particulares e está sem remuneração. Mas ele consegue manter as suas contribuições. E aí ele continua contribuindo para o plano de seguridade social da Previdência do servidor público. Melhor, plano de seguridade social previsto na 8.112, que envolve também a Previdência do servidor público, mas dentro do direito previdenciário. Então veja só. A regra está licenciado sem remuneração, está afastado sem remuneração, o vínculo com a Seguridade Social permanece, mas ele está
suspenso, ou seja, o servidor não pode usufruir de todos os benefícios ou dos benefícios que estão previstos na 8.112. Tem exceção para isso? Tem sim uma regra de exceção. O servidor faz a contribuição independente de estar recebendo alguma remuneração da administração pública, não. Ele vai lá e banca a grana. Todo mês tinha que depositar R$300, está aqui, ó, R$300, essa é a minha contrapartida. Aí a União faz a contrapartida dela também, porque é um sistema de contrapartidas, tanto da União como do servidor, tá bom? O plano de seguridade social dará cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família. O bacana aqui é que a seguridade social do servidor público não é direcionada para o servidor exclusivamente, mas sim para o conjunto familiar, para a unidade familiar. O servidor, assim como sua família, são tutelados por esse plano de seguridade social. É por isso que o servidor público tem plano de saúde para a família. Exatamente, para a família. E à medida que a família vai crescendo, o plano de saúde vai encarecendo, né? Vai encarecendo. Mas, em contrapartida, a União também desembolsa recursos para fazer o outro lado. À medida que a família do servidor cresce, a União também desembolsa um pouco mais de recurso para manter essa seguridade. E o interessante é o seguinte, existe uma previsão legal de que o plano de seguridade social vai, de alguma maneira, cobrir ou, como é que eu poderia dizer, proteger, tutelar o servidor e a sua família dos riscos a que eles estão expostos. Eles e qualquer ser humano desse mundo está exposto. Por exemplo, uma doença grave. Eu preciso de um atendimento, eu preciso de uma situação de amparo, né? Falecimento, eu preciso de um atendimento, eu preciso de um amparo. Tudo isso a gente vai encontrar dentro do 8.112, esse respaldo para a família do servidor. Por isso que muita gente estuda para concurso, porque a administração pública ainda presta um bom serviço nessa área, né? E diferentemente da iniciativa privada, que vai depender do bom humor do empregador em poder ajudar ou não ajudar aquela família do servidor que por alguma razão está sofrendo, está padecendo, está passando por alguma dificuldade, enfim. Isso é um diferencial muito bacana no serviço público, tá? Qual que é a finalidade da seguridade? Óbvio, além de cobrir, proteger, tutelar os riscos que o servidor está sujeito e a sua família. Garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão. Lembra do auxílio reclusão? Então, a gente vai ver aqui o auxílio reclusão. Proteção à maternidade, à adoção e à paternidade, assistência à saúde. Vejam que toca em situações bem delicadas, bem pontuais, como saúde, como gestação, paternidade, reclusão, né? Porque servidor público também pode ser preso. E aí a família não ficaria, de certa forma, vendida, digamos assim, sem qualquer remuneração, sem qualquer recurso, tá? Os benefícios serão concedidos na forma da lei e de regulamento. Existe lei regulamentando tudo isso, porque a 8.112 deu diretrizes básicas para esse assunto. E aí existem leis e regulamentos que estabelecem exatamente como deve funcionar cada uma dessa situação, tá? Beleza? Vamos analisar os benefícios que a gente tem aqui na 8.112 para que a gente possa conversar com mais tranquilidade e mais propriedade sobre esses assuntos, né? Vamos lá? São benefícios previstos na 8.112 para servidores e dependentes. Olha só, em relação ao servidor, a aposentadoria, auxílio natalidade, salário família, licença para tratamento de saúde, licença à gestante, à adotante e à paternidade, licença por acidente em serviço, assistência à saúde, garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórios, bacana, né? Tudo isso está dentro do plano de seguridade para o servidor, tá? E agora, para os dependentes, para a família do servidor, o que tem de benefício aí? Pensão vitalícia e temporária, auxílio funeral, auxílio reclusão e assistência à saúde. Pega aquela canetinha amarela lá e ó, dá destaque para essa aqui. Por que destaque para essa aí? Olha só, pensão vitalícia. Isso aqui
é a exceção segundo a 8.112. É a exceção. Em 2015, a 8.112 foi alterada. Essa alteração já faz parte das aulas aqui do laccursos.com.br. E é o seguinte, essa pensão vitalícia hoje é a exceção, porque só uma hipótese ela pode ser vitalícia. Quando o servidor tem uma idade mínima e um tempo X de contribuições. As outras são todas temporárias. A União, a 8.112 estão endurecendo muito a situação da Seguridade Social, dificultando bastante o uso de alguns benefícios por tempo prolongado. Por quê? Porque acabou o dinheiro, né? Acabou a grana. Auxílio funeral é um outro benefício concedido à família, auxílio reclusão e assistência à saúde. Vamos analisar cada um desses aqui e a gente vai verificar que a 8.112 detalhou muita coisa e outras coisas ela estragou, né? Ela pisou na bola, inclusive contrariando a Constituição da República. A gente vai ver isso bem aqui, ó. O servidor será aposentado segundo a Lei 8.112, tudo bem? Servidor público civil da União ou das autarquias e fundações federais serão aposentados segundo regras básicas da Lei 8.112. Sussa, tranquilos, beleza? Então vem cá, olha só. Quando é que ele vai ser aposentado? Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, sendo de proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e proporcionais nos demais casos. Então, olha só que interessante. Uma situação é o servidor ficar inválido porque ele estava trabalhando e alguma coisa no serviço tornou-o inválido. A outra situação é o servidor tornar-se inválido por uma circunstância estranha à atividade funcional dele. Quando a invalidez decorre das atividades funcionais do servidor ou tem alguma ligação com as atividades funcionais do servidor, a aposentadoria por invalidez vai ser tratada de uma maneira. Quando essa invalidez decorre de outra situação, por exemplo, um acidente fora de serviço, aí o tratamento é diferenciado. Olha só. Invalidez permanente, sendo proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço. Sono do cabeça, né? Vou passar para você esse sono, vou nada. Estica aí, né? Balança, ó. Respira fundo. Aí vamos lá que a gente tem bastante coisa. Então olha só. Essa invalidez aqui, que tem proventos integrais, é decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, ou seja, um problema que ele adquiriu exercendo a sua atividade profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, tendo ela algum tipo de relação com o trabalho. Acidente em serviço, por exemplo, ele é um motorista. Um motorista do órgão público sofre um acidente durante as suas atividades funcionais, ou ele é um policial e acaba tendo um ferimento em razão da atividade policial que ele desenvolve, enfim, levou um tiro, sofreu um acidente, qualquer coisa desse gênero. Aí ele está sendo aposentado em razão do serviço e os proventos serão integrais. Isso é muito bacana. Só que a gente vai ver mais tarde que essas regras aqui, elas têm um tratamento muito delicado dentro do direito previdenciário. E a gente vai ver um pouquinho dele aqui no 8.112. Os demais casos de invalidez, ou seja, aquilo que não tem nada a ver, não tem ligação alguma com as atividades do servidor, terão proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, um servidor que no início da carreira sofre um problema, sofre um acidente que não tem nada a ver com a atividade dele. A aposentadoria dele não vai ser integral, vai ser proporcional ao tempo de contribuição. Pode ser da iniciativa privada, somado ao serviço público ou só do serviço público. Aí vai ter que ser analisado caso a caso, tá? Observe-se que o artigo 40, inciso 1, diz o seguinte: será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. É a mesma redação, só que escrita de forma diferente. Essa letra menorzinha aqui é o texto da Constituição. Essa letra maior é o texto da Lei 8.112. Elas têm uma diferença de redação, mas o conteúdo normativo é exatamente
o mesmo, é exatamente o mesmo, tá bom? Então, a gente já verificou que em caso de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, que tem alguma relação com a atividade desempenhada pelo servidor, a gente tem proventos integrais. Fora isso, é proporcional ao tempo de contribuição, tá? Aqui a gente vai falar de um outro tema muito interessante relativo ainda à aposentadoria. Vamos falar da aposentadoria compulsória, né? Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O servidor público aqui ele é aposentado compulsoriamente, é a expulsória, como a gente chama, né? Inclusive tem um artigo do Cabeça no site www.olharconcurso.com.br. E esse mesmo artigo está na editora Síntese, na revista de Direito Administrativo da editora Síntese, que fala justamente sobre a expulsória do servidor público aos 70 anos e a inovação legislativa que a emenda constitucional número 88 apresentou. Hoje o servidor público tem um teto de trabalho, que seria 70 anos, mas uma emenda constitucional, que é a emenda 88, estabeleceu uma possibilidade de aposentadoria compulsória aos 75 anos, desde que regulamentada por lei complementar. E isso aconteceu no finalzinho do ano passado. Ou seja, matéria de prova. Matéria quente de prova, matéria bacana de prova. Então veja só. A Lei 8.112 prevê a aposentadoria compulsória aos 70 anos. Tudo bem? Essa é a regra básica, a regra geral. O fato é que nós precisamos olhar para a Constituição para entender que 70 anos é uma das possibilidades de se aposentar compulsoriamente no Brasil o servidor público civil da União. Existem outras possibilidades. Olha só, a emenda constitucional de 88 prevê a aposentadoria aos 75 anos. A emenda prevê a aposentadoria aos 75 anos para quem? Ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do STJ, ministros do TCU, essa classe de profissionais públicos, independente de lei regulamentar, hoje, neste momento, já tem o direito de permanecer nos seus respectivos cargos até os 75 anos, enquanto que a regra original seriam 70 anos, tá? Esse é um primeiro ponto. Essa emenda constitucional de 88 diz o seguinte: os demais agentes públicos, juízes, desembargadores, servidores, promotores, procuradores da República e por aí vai, poderão aposentar-se aos 75 anos desde que uma lei complementar regulamente o assunto. Essa lei regulamentar apareceu ano passado, que é a Lei Regulamentar 152 de 2015. Matéria quente para a prova, porque é novidade. Então, meu amigão, já sabe, né? Aquela canetinha amarela vai pegar aí solto, pode marcar aí sem dó, que a Lei Complementar 152 de 2015 foi aprovada no ano passado e ela regula mal e porcamente, porque é isso mesmo, uma lei porcaria, tem acho que 4 ou 5 artigos, é uma lei minúscula, ela regula com esses míseros artigos, é uma bagaceira aquilo lá, ela regula a aposentadoria do servidor aos 75 anos. Não falou de tempo de contribuição, não falou de regime de transação, regime previdenciário de transitório, regime previdenciário transitório, né? Porque afinal de contas eu ampliei a idade, existem alguns reflexos financeiros na amplitude da idade máxima para você se aposentar. Nada disso foi examinado, observado pela Lei Complementar 152, o que é bem Brasil, né? Brasil é um paizinho complicado. Mas o que eu quero te dizer, meu amigão? Dá destaque para isso aí. Pega seu material aí, passa aquela canetinha amarela, ou então grifa aí no seu PDF, no seu leitor de PDF, grifa com amarelo isso aqui, salva, porque isso aqui é matéria quente para concurso público, é alteração recente, e o examinador vai fazer graça sim, ele vai questionar, tá bom? Então olha só, a Lei Complementar 152 de 2015 regulamenta a aposentadoria compulsória aos 75 anos para outros agentes públicos diversos daqueles indicados na emenda constitucional de 88. A Lei Complementar 152 de 2015 permite que aposentem compulsoriamente aos 75 anos os seguintes agentes públicos:
Servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, bem como membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas, dos tribunais e dos conselhos de contas. Tribunais de contas e conselhos de contas, tá? Isso aqui é interessante porque a gente acaba entendendo o seguinte. Pô, qual é a idade da aposentadoria compulsória? Como é que ficou isso, né? Vamos dividir assim, ó. Aposentadoria compulsória, belezinha? Então vamos lá. Segundo a 8.112, a expulsória acontece aos 70 anos, ok? A expulsória acontece aos 70 anos. Segundo a Constituição Federal de 1988, ela acontece aos 75 anos para ministros do STF, tribunais superiores e para ministros do TCU. Beleza? Sussa, tranquilos? Ela estabelece uma regra geral de 70 anos, que é uma geral, e ainda estabelece 75 na forma de lei complementar. Beleza? Sussa, tranquilos? Essa lei complementar aqui seria uma norma regulamentadora. Belezinha? Sussa? Como se não bastasse tudo isso, a norma regulamentadora aparece, é a norma 152 de 2015, Lei Complementar 152 de 2015. E chamando a tua atenção, essa lei aqui é uma lei de caráter nacional. Isso quer dizer que ela se aplica à União, Estados, DF e municípios. União, Estados, DF e municípios. Ô, cabeça, e agora? Eu vou marcar o que na prova, cabeça? Terrível, né? O que você vai marcar na prova com tantas idades diferentes para você pensar nisso? Você vai marcar na prova o que o examinador quer que você marque, né? O examinador, na verdade, quer que você erre. Então, olha só. Na tua prova, se a pergunta for a aposentadoria compulsória, segundo a Lei 8.112, acontece aos 70 anos? Verdadeiro. Verdadeiro. Segundo 8.112, verdadeiro. 8.112 fala que é em 70 anos. Agora, se ele te perguntar, segundo a Constituição Federal de 1988, com a redação da emenda 88, a aposentadoria pode ser aos 75? Pode. A aposentadoria é aos 75 anos? Sim, para algumas classes, sim. Quem? Ministros do STF, tribunais superiores e do TCU. Mas se houver lei regulamentar, posso me aposentar eu, servidor, aos 75 anos? Pode, claro que pode, porque agora já tem a lei complementar 152. Pô, cabeça, eu já entendi então que existem diversas datas, né, ou melhor, diversas idades para aposentadoria compulsória. Mas e aí, qual que está valendo? Afinal de contas, ela tem a lei complementar e a lei 8.112. Qual que prevalece? Qual que vale? A regra de 70 anos é uma regra geral impositiva, tá? Isso aqui é uma regra geral impositiva. Isso quer dizer o quê? Que aplica para todo mundo que é servidor público federal, independente da vontade dele. Independente da vontade dele, aos 70 anos ele vai ser tocado do órgão. Agora, pode acontecer que voluntariamente,
o servidor queira ir até os 75 anos. Porque, de regra, ele teria que ir apenas até os 70. Mas aí, por uma razão qualquer, geralmente ela é financeira, né? Precisa trabalhar mais, precisa continuar ganhando mais, o servidor solicita a sua aposentadoria aos 75 anos. Então, a regra hoje é o seguinte, 70 anos é a regra. Todo mundo vai aos 70. Excepcionalmente, alguém pode ir aos 75. Assim como os ministros do STF, do STJ e do TCU. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente, que a gente ainda vai ver bastante coisa por aqui, tá? E aí, já deu sede, meu amigão? Se deu sede, vai tomar uma água. É água, não vai tomar cachaça. Porque a cachaça não vai te ajudar a estudar, você tem que ficar ligado. Um cafezinho também vai bem, né? Café é bom demais, você pode ir lá tomar um cafezinho, né? Ô cabeça, mas você vai andar com a aula, dá o pause aí, ó, aguinha. Faz um bem danado pra gente, né? Então vamos lá. A Lei Complementar 152 permite que a aposentadoria compulsória ocorra aos 75 anos para os seguintes agentes públicos: servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, DF, dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. E olha só, efetivo, aquele que é exclusivamente comissionado, não está sujeito à regra dos 75 anos da expulsória, tá bom? Quem mais? Os membros do Judiciário, do MP, também têm esse direito, tá? Dos tribunais de contas e conselhos de conta. Agora, olha só. Voluntariamente, eu quero me aposentar voluntariamente, artigo 186 da Lei 8.112. Esse é um artigo que eu já vou te dar real, ele é um artigo desatualizado. O legislador ainda não mexeu nele, não alterou, porque a Constituição fala de forma diferente. E a gente tem que observar a regra constitucional, isso é extremamente importante. Segundo a 8.112, um servidor público se aposenta aos 35 anos de serviço. Até estranho ouvir falar isso, né? Serviço. Ser homem e aos 30 anos de mulher com proventos integrais. Olha que loucura, né? Eu passo 35 anos na administração homem e 30 mulher para me aposentar com proventos integrais, tá bom? Mas isso aqui é regra da 8.112. Hoje, você não tem 35 anos de serviço, você tem 35 anos de contribuições financeiras. Você não está aqui na esfera mais do serviço. A Constituição ignora o tempo de serviço. O que a Constituição quer saber é o tempo de contribuição. Quanto você pagou para poder aposentar. Tá? Aos 30 anos de efetivo exercício em função de magistério, se for professor, e 25 se professora, com proventos integrais. Tá? Essa é uma regra específica, especial para professores. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 como mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Veja que a 8.112 ainda está parada no tempo, ela só fala do tempo de serviço. Ela não fala do tempo de contribuição. Existe uma incompatibilidade com o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Essa incompatibilidade nos obriga a estudar essa parte pela própria Constituição e não pela 8.112. Tá? Ainda falando da aposentadoria voluntária, olha só, cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo que quer se aposentar. Servidor público efetivo que queira se aposentar, ele tem que cumprir basicamente esses dois requisitos. 10 anos de atividade na administração pública e pelo menos desses 10, 5 anos no cargo que ele pretende aposentar. Essa é a ideia. Ele ser aposentado com pelo menos 5 anos de contribuições referentes àquele cargo que ele ocupa atualmente. Observadas as seguintes condições, olha como a situação é diferente aqui, ó, 60 anos de idade e 35 de contribuição. 60 anos de idade e 35 de contribuição se for homem. Falou alguma coisa em serviço? Não falou nada, né? 55 anos de idade e 30 anos de contribuição se for mulher. 65 anos de idade se for homem e 60 de idade se for mulher. Aqui não faz o requisito do tempo de contribuição, tá? Não faz mais o requisito se ele quiser aposentar por idade. O interessante
aqui na administração pública, é que a previdência do servidor público exige dele 2 requisitos básicos. 2 requisitos básicos para ele aposentar. Contribuição mais idade. Tem idade mínima para você se aposentar e tem contribuições mínimas para você recolher. Sem isso, você não vai se aposentar. Não vai, tá? No Serviço Público Federal não vai. Você tem que ter essas 2 coisas, tá bom? Beleza, Sussa? Tranquilos? Então vamos ver o que mais que a gente tem. Então olha só, como eu estava dizendo para você, essa situação prevista na Constituição e na 8.112, ela é um tanto interessante. Por que eu chamei a atenção da contribuição mais a idade? Porque no regime geral de Previdência Social, aquele lá do INSS, basta ter idade ou contribuição. Idade ou contribuição. Se você atingiu certa idade e contribuiu o mínimo, você aposenta, vai aposentar com valor proporcional. Agora, se você contribuiu todo o tempo que era necessário contribuir, mas não tem a idade de 60 ou 65 anos, você pode aposentar ainda assim. Ainda assim você pode aposentar. Então, olha só. Lá no regime geral de Previdência Social é uma coisa ou outra. Aqui não. Aqui eu preciso de idade e tempo de contribuição. Idade e tempo de contribuição. Olha só. Se for homem, eu preciso de 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se for homem. E se for mulher, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição se for mulher. Isso aqui é uma situação. Vamos colocar a situação número 1. Agora, olha a situação número 2. Aqui, basta ter 65 anos de idade, se homem, e 60 de mulher. Mas nesse caso, essa situação número 2 não exige... Não é que não exige, né? Acaba exigindo, mas não... Aqui, ó, nessa situação 2, basta a contribuição mínima. Ou seja, aquele período mínimo, salvo engano, são 120 contribuições previdenciárias. Se você tem 120 contribuições previdenciárias e já tem 65 anos se homem e 60 se mulher, você pode aposentar. Ao passo que, se você quiser uma aposentadoria com uma remuneração maior, você vai ter que contribuir por mais tempo. Então, aquelas pessoas que já contribuíram por 35 anos, se homem, e 30 se mulher, podem aposentar com todo o direito pertinente a esses anos de contribuição. Mas não basta isso, você tem que ter 60 anos de idade se homem e 55 se mulher. A esposa do cabeça está contando os dias para se aposentar. Por que ela está contando os dias para se aposentar? Por uma razão muito simples. Em breve ela vai ter 30 anos de contribuição e não vai ter 55 anos. Pergunto, a esposa do cabeça pode aposentar? Não pode. Olha só que interessante. A esposa do cabeça começou a trabalhar muito cedo. E ela já faz as contas lá, inclusive o órgão que ela trabalha já falou para ela, Patrícia, você vai ter 30 anos de contribuição antes de completar 55 anos. Ela estava toda faceira, né? Vou me aposentar super cedo. Não, Patrícia, você vai ter que aguardar os 55 anos, porque a tua aposentadoria exige uma idade mínima de 55 anos mais 30 de contribuição. Os 30 em breve ela já vai ter, né? O cabeça, e você? O cabeça, como começou a trabalhar muito tarde, né? Cabeça era muito vagabundo, só vivia na forga, na barba do pai do cabeça e da mãe do cabeça, né? E aí o que rola? Cabeça vai ter que trabalhar até os 2.000 anos para ver se consegue esses 35 anos de contribuição para poder aposentar. É verdade. Cabeça vai aposentar muito tarde, bem além dessa idade de 60 anos. Acho que o cabeça vai pegar, expulsória. Aí quem sabe os caras me mandam embora,
né? Tchau, cabeça, vai com Deus, você já tá gagata, sem dente aqui, né? Não precisa mais ficar aqui não, vaza, tá? Cuidado com isso, porque essas duas situações elas são muito peculiares e o examinador adora fazer um, como é que eu posso te dizer, fazer um joguinho aí, misturando com as situações da 8.212 e 8.213, que são as leis que regulam a Previdência Geral, ou seja, aquela do INSS, regulam a Seguridade Social Geral, que é aquela administrada pelo INSS, tá bom? Sussa, tranquilos, isso aqui é muito importante, tá? Muito, muito, muito importante. Nessa situação 2, olha só, os proventos vão ser proporcionais ao quê? Proporcionais ao tempo de contribuição, né? Ao tempo de contribuição. Se o cabeça quiser aos 65 anos se aposentar, o cabeça pode se aposentar, mas só vai ser levado em consideração o tempo de contribuição que o cabeça tem, que aí vai me gerar um provento de aposentadoria proporcional, bem proporcional, a 15, 20 anos de contribuição. Ao passo que se eu quiser me aposentar com 35 anos de contribuição, eu vou ter que trabalhar mais do que 60 anos, provavelmente mais do que 65, beirando aí os 70 ou os 75. A cabeça começou a contribuir muito tarde mesmo. Mas beleza, né? Faz parte, como diz um amigo meu, né? Faz parte do pacote. Belezinha? Sussa, tranquilos, vamos falar de algumas observações importantes referentes à aposentadoria do servidor público, regulado pela 8.112, tá bom? Vamos lá? A aposentadoria por invalidez é precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses. Então, olha como é que isso funciona. Digamos que uma comissão diga, olha, o cara está muito ruim, está inválido. Já vai aposentar? Não. Primeiro é tentada uma licença para tratamento de saúde, pelo período de 24 meses. Se for irreversível, não tiver como, aí aposenta por invalidez. Existem circunstâncias em que não adianta o cara ficar em licença lá de tratamento de saúde, ele vai ficar inválido, ele já é inválido. Por exemplo, um acidente que o servidor fica tetraplégico, ou seja, do pescoço para baixo ele não mexe nada. Até hoje a medicina não apresentou de forma popular, digamos assim, alguma solução para a tetraplegia, né? A gente tem soluções medianas, digamos assim, para os paraplégicos, aquele que é da cintura para baixo, que ele ainda tem o movimento dos membros superiores, ele pode trabalhar, ele não precisa nem se aposentar. Mas o tetraplégico é uma situação muito mais delicada, porque do pescoço para baixo está imóvel, ele não consegue se movimentar. Então, nesse caso, não existiria razão de eu colocá-lo em licença por 24 meses. Não faz sentido algum, né? Agora, uma doença, por exemplo, uma doença terminal, e essa doença está acabando com o servidor, ele não consegue trabalhar em razão da doença. Então, eu posso dar uma licença para tratar de interesses de saúde pelo período de 24 meses. Se em 24 meses ele não melhorar, não resolver, aí ele é aposentado por invalidez. Tá? Eu já conheci um caso desses aqui, um caso real, que não era doença dessas tratadas com medicação, por exemplo. Era um servidor viciado em drogas, exatamente. Ele tinha um vício em drogas violentíssimo, toda a grana dele ele consumia entorpecentes, tinha dificuldade para trabalhar, tinha dificuldade para se apresentar em serviço, porque ele vivia doidão, né? E aí o que a administração fez? Tendo em vista a Seguridade Social, acolheu o servidor, a família do servidor, deu todo o apoio para essa família para tentar tratar essa pessoa, e aí ele foi dado uma licença para ele para tratar da saúde, foi internado numa clínica para ver se recuperava, mas não teve jeito. Não teve jeito, esse servidor não conseguiu se recuperar por uma série de circunstâncias, e aí a solução que a administração encontrou para a situação toda foi uma só: a aposentadoria por invalidez. E esse servidor foi aposentado por invalidez. Mas antes disso, foi dada a ele a oportunidade de tratamento. Antes disso, a administração se preocupou em tentar tratar e, de alguma maneira, recuperar aquele servidor que era um bom servidor. Mas, infelizmente, foi frustrada a tentativa da administração. Tá? Mas a 8.102 é muito clara sobre isso. Ela fala o seguinte:
A aposentadoria de invalidez é precedida, ou seja, antes de aposentar por invalidez eu mando lá um tratamento de saúde, mas desde que o tratamento de saúde seja viável. Eu não posso colocar em tratamento de saúde alguém que não tem condição de ter recuperação nesse tratamento, que é o caso da tetraplegia. Pô, todo mundo sabe que não existe hoje uma solução mágica. Existem estudos, existem experimentos, existem algumas tecnologias que prometem a recuperação. Mas ainda não há. De fato, de forma popular, vai ali no SUS que você vai ter o tratamento, vai ali no hospital privado e compra a tecnologia que você vai sair daqui andando. Isso não existe ainda, né? Por enquanto a gente está numa fase só de experiências, de possibilidades. Tá? Fim da licença, impossibilitado de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado por invalidez. Então, o interesse da administração aqui é o quê? Aposentar logo a pessoa? Não, lógico que não. O interesse é manter a pessoa trabalhando. Claro, porque quanto melhor o quadro de pessoal da administração, menos grana ela vai gastar. Porque se você tem um quadro treinado, qualificado, preparado, já está ali sintonizado com o serviço, você consegue fazer o serviço fluir. Agora eu começo a tirar gente desse quadro por inúmeras razões. Uma delas seria a invalidez. Né? Eu vou ter que repor. E repondo eu tenho dois gastos, um de manutenção do aposentado e outro do servidor novo. Né? Detalhe, o servidor novo, até ele atingir um grau de preparação, treinamento, isso vai tempo, vai investimento também. Né? Então, a ideia da administração é evitar as aposentadorias, porque elas custam muito caro para o Estado. Mesmo o servidor tendo contribuído durante anos a fio para aquela aposentadoria. Tá? Ao ex-combatente que tenha participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, será concedida aposentadoria com provento integral aos 25 anos de efetivo exercício. Né? Olha que bacana, né? Os pracinhas que foram para a Segunda Guerra Mundial, eles puderam se aposentar com 25 anos. 25 anos de serviço. Detalhe, não é de contribuição, né? De serviço. 25 anos de serviço. Isso é muito interessante. É muito interessante. Hoje, a regra não é mais assim. Primeiro que eu não levo em consideração o tempo de serviço. Eu levo em consideração o tempo de contribuição. 35 ou 30 anos. Se você tiver 60 anos e tiver contribuído 35, você, homem, pode aposentar. Você, meninona, bonitona, 55 anos de idade mais 30 de contribuição, você vai ser uma aposentada show de bola, né? Agora, os pracinhas da Segunda Guerra, não. Trabalhou 25 anos em serviço, está liberado. Vaza, vai. Você já prestou serviço demais para a administração pública, né? Porque guerra é um negócio punk, né? Belezinha? Sussa, tranquilos. Vamos falar de que agora? Auxílio natalidade. Esse é um outro ponto bem interessante da matéria. A gente vai falar sobre auxílio natalidade, previsto no artigo 196 da Lei 8.112. É devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto. Olha só, o auxílio natalidade não tem absolutamente nada a ver com a licença gestante. Tá? A licença gestante é um outro benefício que o serviço público concede, assim como a iniciativa privada. Mas aqui a gente está falando do auxílio natalidade. À medida que você tem filho, a administração te dá uma grana a mais. Lindo, né? Tem muito servidor doido aí que faz um punhado de filho achando que vai entrar numa grana lascada. E aí descobre depois que o auxílio natalidade não paga nem as fraldas do moleque. Tá achando que é fácil ter bebê? Que é fácil? Não, filho. Vai comprar um pacotinho de fralda, vai? Vai comprar um leitinho especial pro seu filho, vai? Vai pôr ele na escola. Roupinha. Vai ter que trabalhar muito, filho. Vai ter que trabalhar muito, porque custa caro. Moleque custa caro, não tem conversa, tá? Você não vai querer dar pro seu filho o pouco, a não ser que você não tenha nenhuma condição. Mas se você tiver condição de emprego, você vai se desdobrar para dar o melhor, a comidinha boa, uma roupinha boa, né? Não estou falando de comprar coisa de marca, nada disso, né? De férias na Disney, nada disso. Estou falando de casa, comida, uma caminha, um cobertorzinho, né? Um aquecimento no frio, um refresquinho no calor. E isso é caro nesse país, viu?
Pensa bem antes de ter filho. É bom demais, mas custa caro. Então, olha só. Pensando em toda essa situação, a administração pública concede um auxílio natalidade. Teve filho, vai ganhar uma grana a mais. Hoje, no Ministério Público da União, o auxílio natalidade está em torno, salvo engano, de R$700. Acho que é isso, por filho. Tá? Por filho. Isso muda de órgão para órgão. Talvez na Receita Federal o valor seja outro, não sei qual é. No Ministério da Saúde talvez seja outro valor. Mas o fato é que ele existe e é uma obrigação do Estado. O Estado não tem opção em te dar. Tem filho, registrou, é seu, beleza, auxílio natalidade. Ô cabeça, então você recebe dois auxílios natalidade, porque você falou que a sua chefa é servidora pública e você também é. Então você recebe, cabeça, os dois. Então vai dar o quê? Uns 1.500, cabeça. Presta atenção, meu amigão. A administração pública, de bobo, eles não têm nada. Os caras fazem 1000 cálculos e 1000 possibilidades. Uma das possibilidades previstas é a seguinte: quando o pai e mãe são servidores públicos, só um tem direito ao auxílio natalidade. Só um, os dois não vão receber simultaneamente, porque é por filho. Teve um filho, um auxílio. 2 filhos, 2 auxílios. Mas o fato é que só um servidor recebe. Não vai receber por vínculo empregatício. Não. Vai receber por filho nascido. Tá? Olha lá. É devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público. Inclusive no caso de natimorto. Na hipótese de parto múltiplo, gêmeos, né? Trigêmeos, quadrigêmeos, é uma ninhada, né? Quadrigêmeos é uma ninhada. Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% por nascituro. Olha que bacana, né? Então aí a administração foi gente fina, né? Você tem um filho, um auxílio. Anos depois nasce outro filho, outro auxílio. Show de bola, né? Tranquilo, né? Sussa. Então tá bom. Agora, eu tive 2 filhos. Vai receber um auxílio para cada um? Um auxílio e meio por cada filho. Um auxílio e meio por cada filho. Legal, né? Então você tem 2 filhos gêmeos e acaba recebendo por 3. Ô cabeça, então o negócio é ter gêmeos. Se você for pensar financeiramente, o negócio é ter gêmeos. Só que é tudo dobrado, né? O custo de tudo é dobrado. Onde você compra uma mamadeira, você vai comprar 2. Onde você compra um carrinho, você compra 2. Onde você compra uma cadeirinha, você vai comprar 2. E assim vai, tá? O auxílio será pago ao cônjuge, companheiro, servidor público quando parturiente não for servidora. Então, olha só. Digamos que a esposa do cabeça não fosse servidora. O cabeça poderia receber o auxílio natalidade porque a sua esposa não é servidora pública. Porque o interesse do auxílio natalidade não são os pais, é a criança. É dar uma melhor condição de vida para a criança. A preocupação é com a criança, não é com os pais. É por isso que você recebe por filho e não por vínculo de emprego com a administração pública. E aí o interessante é isso. A mãe que teve o bebê, a mãe que é a gestante, ela não tem emprego na administração pública. Ela é da iniciativa privada, por exemplo. Então o pai pode solicitar: eu quero receber o auxílio natalidade porque eu sou pai e vou direcionar o recurso para a criança, né? Isso é muito legal. E outra coisa, até quando paga esse auxílio natalidade? Até o guri está com uns 18 anos, está na faculdade? 5 aninhos. Tá? Fechou 5 anos, cessa, corta. Por que isso? Porque o auxílio natalidade, além de ter uma função de gerar uma melhor condição para a criança, a proposta é garantir que os pais possam trabalhar e a criança ficar com alguém, ou numa escola especializada em bebezinhos, né? Ou com uma babá, por exemplo, alguém que possa cuidar com todo o cuidado do mundo, com todo o amor e carinho dessa criança. Mas isso custa dinheiro. Então, até os 5 anos eu te banco isso.
eu pago. Pra você voltar ao trabalho com tranquilidade. Mas, após os 5 anos, eu cesso isso. Por quê? Porque aí seu filho está em idade escolar obrigatória. Ele tem que ir para a escola, ele não pode mais ficar em casa. É obrigatoriedade dos pais, é uma obrigatoriedade dos pais matricular crianças com 5 anos. É um ensino obrigatório, eu não posso deixar de matricular. E aí a administração entende, bom, se ele vai para a escola, não precisa de ninguém cuidando dele. Bacana, né? Lindo isso, parece a França, né? Parece a Europa, né? Porque na Europa tem isso. Os pais podem ficar em casa os dois cuidando da criança. O Estado banca eles. Show, né? Ou cabeça, que no Brasil é assim, cabeça. A mãe tem 120 dias, o pai tem 5. Sim, 5 dias. O que ele faz em 5 dias? Enche o saco dentro da casa, né? Porque tá lá a guri chorando, a mãe com dor ainda do parto e o pai tá lá perturbando, né? Então não faz nada, não ajuda em nada. Agora estão aí com um projeto de lei que já foi inclusive aprovado, salvo engano, na Câmara dos Deputados, foi aprovado para ampliar a licença paternidade de 5 para 30 dias, né? Aí vai ser show, né? Aí já dá para ir pescar, dá para fazer churrascão com os amigos, aí vai ficar joia, né? Porque muito pai vai fazer isso, vai usar esses dias para farrear, né? Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos falar agora de salário família. Isso é outra maravilha, né? O salário família é uma obra da genialidade administrativa brasileira. Vamos lá. O salário família é devido ao servidor ativo ou inativo por dependente econômico. Considera-se dependência econômica cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade, ou se estudante até os 24 anos, ou se inválido com qualquer idade. O menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor ou do inativo. A mãe ou pai sem economia própria. Enfim, essas situações autorizam o servidor a solicitar o salário família, que é uma merreca, né? Não paga uma caixinha de leite da semana. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário família perceber rendimento em valor igual ou superior ao salário mínimo. Por aí você já percebe que eu preciso estar tratando de uma família muito simples, né? De praticamente de baixa renda. Só tem uma pessoa trabalhando e ganha o mínimo ainda, né? Como servidor público. Pô, mas tem servidor público ganhando mínimo nesse Brasil? Opa! E como tem? É só você bater o olho nos editais para concurso de professor de município. Vai lá olhar. Muito município está estabelecendo o valor do salário mínimo. Exatamente. Professor formado, né? 4 anos de estudo, muitas vezes tem pós-graduação, fez um concurso que não é fácil, para ganhar um salário mínimo, salário e meio. Isso é monstruoso. Do Brasil, isso é uma monstruosidade. É coisa da pátria educadora, né? Coisinha triste isso, viu? Falar para você. Vamos lá. Quando pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário família será pago a um deles e não aos dois, né? É a mesma regra do auxílio natalidade. Se eu tenho 2 percebendo, não vão os 2 receber, só um vai receber. Olha a exceção. Quando separado, será pago a um e outro de acordo com a distribuição dos dependentes. A um e outro de acordo com a distribuição dos dependentes. Perceba que dependentes está no plural, portanto você precisa ter mais de um filho, né? Você já viu algum juiz de família nesse país, em caso de 2 filhos, falar assim, o mais velho fica com a mãe, o mais novo fica com o pai, ou vice-versa? Muito difícil. Porque você separar irmãos é como você gerar uma separação total da família, né? Os pais se separarem não é mais uma coisa estranha, isso já é corriqueiro, rotineiro no Brasil, né? Na sociedade brasileira. Agora, estranho é separar filhos, separar os irmãos, isso não se faz. Por quê? Porque o vínculo familiar pode desaparecer. Então, é muito difícil um juiz deixar uma criança com um e outra criança com o outro. E o que justificaria o pagamento separado desse benefício aqui, que seria o salário família. De regra, fica todo mundo ou com o pai ou com a mãe. Na verdade, de regra, a maioria fica com a mãe, né? Os pais não são tão comprometidos assim e me tira fora desse grupo, tá? Tenho pavor desse papinho de mulher que fala assim, ai, meu marido não ajuda, homem não ajuda em nada, não sei o que, tô fora porque eu ajudo e muito. Cabeça ajuda pra caramba, cabeça cumpre ordens, né? É assim.
Rodrigo, você já foi ao mercado? Rodrigo, meu carro está abastecido? Rodrigo, a casa está limpa? Rodrigo, as crianças tomaram banho? Rodrigo, elas já foram para a escola? Você já buscou lá na escola? Rodrigo, você comprou o presentinho do aniversário da Gabriela? Rodrigo, filho, então lá em casa não tem, eu sou o pau mandado. Então me exclua dessa conversinha aí que o homem não faz nada em casa, né? Ou quando ele fala assim, você não vai lavar louça, não? A pia tá cheia de coisa lá. Por que você acha que o cabeça prepara a aula de madrugada? Filho, é assim, lá não tem conversa. Regime militar. Dá até medo. Vamos lá, tomara que ela nunca assista essa aula, né? Senão eu vou dormir no sofá ou lá na casinha do cachorro. O afastamento do cargo efetivo sem remuneração não acarreta a suspensão do pagamento do salário família. Isso aqui é importante, muito importante, porque a gente viu uma regra inicial que o afastamento sem remuneração suspenderia o vínculo com a Seguridade Social. Isso aqui é uma exceção. O salário família é uma exceção. Ele vai continuar sendo pago em prol das criancinhas, né? Licença para tratar de saúde. Olha só. A gente está dentro da Seguridade Social e agora a gente entrou num aspecto chamado saúde do servidor público. E nesse momento a gente vai observar sobre a licença para tratamento de saúde. Concedida ao servidor para tratamento da saúde, mas aqui é a saúde do servidor. Não é aquela licença que a gente já viu nas aulas passadas, que o servidor tira uma licença para auxiliar no tratamento da saúde de alguém da sua família. Não. Aqui é para tratamento da saúde do servidor. Tá bom? Cuidado com essa diferença. Concessão ocorre a pedido ou de ofício. Imprescindível a realização de perícia médica sem prejuízo da remuneração que fizer jus. Será realizada no órgão ou na residência do servidor. Né? De regra, essas licenças de 3 dias, 4 dias, 5 dias não precisam de perícia. Os órgãos nem pedem. Agora, quando é uma licença mais longa, 15 dias, 20 dias, 30 dias, aí é pedido sim uma perícia. Na verdade, você tem uma avaliação do médico oficial, né? O médico do órgão, ele vai lá, vai dar uma olhada, ver se não é um migué, né, que você está fazendo. O Cabeça operou a pança dele o ano passado. O Cabeça tinha uma hérnia de hiato, né? E aí o Cabeça precisou de uma licença médica. O Cabeça ficou afastado tanto do site como ficou afastado lá do MPF. E o médico que me deu a licença, eu ainda falei para ele, doutor, quanto tempo é a licença? Ele falou, Rodrigo, inicialmente 15 dias. Se você não tiver legal, eu te dou mais 15. Eu falei, pô, doutor, vamos pedir perícia. Ele me olhou muito sério e falou, podem pedir o que quiser. Se eu estou te dando os 15 dias, é porque você precisa. Falou bem assim na minha cara, eu fiquei bem quieto, peguei o documento e apresentei. Nunca pediram nada. Por quê? Porque é um médico sério, deu um laudo sério, falando que eu precisava ficar 15 dias em casa. E aí aconteceu que, passados os 15 dias, o Cabeça não tinha condição de voltar ao trabalho. Fiquei mais 12 dias, salvo engano, em licença. Mas por que não pediram a perícia do Cabeça? Da pança do Cabeça? Por uma razão muito simples. Houve uma documentação séria, organizada, apresentada com informações precisas e robustas sobre o caso concreto. É diferente de alguns atestados que aparecem lá. O servidor precisa de 30 dias de licença, 20 dias de licença. Por quê? O que está acontecendo? Qual é a doença? Qual é o tratamento que o impede de comparecer em serviço? Não fala nada disso, aí a junta médica, vem cá, deixa eu olhar você. É quando descobre, muitas vezes, aquele migué, o cara não quer trabalhar, não está disposto e toca atestado. Isso dá um problemão, putz, você não faz ideia. Da crime de falsidade ideológica, da demissão por conta da tentativa de enrolar a administração, da improbidade administrativa. Então, a licença para tratamento, de regra, ela deve passar por uma perícia. Mas o fato é que nem sempre a perícia acontece por conta dos prazos de licença ou por conta do tipo de informação prestada pelo médico que está assinando o pedido de licença. Tá? Será realizado no órgão ou na residência do servidor. E inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tem exercido o caráter permanente onde encontra o exercício em caráter permanente do servidor, será aceito atestado passado por médico particular. É o mais comum, né? O que é uma exceção acaba se tornando mais comum, porque nem todos os órgãos públicos têm médico oficial lá para te examinar. Então, o que acaba prevalecendo? O atestadinho, né? Mas aí a administração pública tem o cuidado desses atestados com um período muito extenso, exigir uma perícia. Vamos ver o que está rolando aí, se o atestadinho não der informação suficiente, né?
Exceção para a aceitação do atestado particular. Está lá no artigo 230, quando fala de assistência à saúde. Naqueles casos eu dispenso isso, tá? A licença que exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses, a contar do primeiro dia de afastamento, será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. Olha só, 120 dias em 12 meses. Uma licença dessa só vai ser autorizada se a junta médica falar sim. Ainda que o médico mostre documentos e tudo mais, quando é muito extensa, 120 dias, a junta médica obrigatoriamente vai se manifestar e vai dizer sim, vai ficar. Não, não vai ficar. Às vezes rola, principalmente quando os problemas são aqui, ó. Ô cabeça, como assim? Problema de cabeça. Tem muita gente no serviço público tantã. Exatamente, tantã. E um dos melhores tratamentos para doideira, para loucura dos cabra, é afastá-lo do serviço público. Exatamente. Hoje o serviço público ele gera um grau de estresse nos servidores muito alto. Muito alto. Já foi o tempo em que servidor público não fazia nada. Hoje ele faz e faz muito e trabalha pra caramba e vive num nível de estresse bem violento. Isso pode desencadear alguns problemas, tipo depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia. Tudo isso é doença na cabeça. E aí muitas vezes para o cara se tratar ele precisa ficar afastado, 120, 180, 200 e tantos dias, um ano inteiro. Por quê? Porque se ele for para o serviço ele vai fazer besteira. Ele pode comprometer o serviço, a vida dele, a vida dos colegas, então é melhor afastar. Né? Quando o afastamento é muito longo, um prazo que exceda 120 dias num período de 12 meses, aí a junta médica obrigatoriamente vai ter que se manifestar. Tá? A licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias dentro de um ano poderá ser dispensada de perícia oficial na forma definida em regulamento. Aí cada órgão vai regular, mas tem um parâmetro, né? Abaixo de 15 dias eu não vou te exigir uma perícia, mas passou de 15 dias, você vai ser periciado. Muita gente espertona fala assim, me dá 2 atestados de 10, só para não rolar perícia. Tem conversa não. Você vai chegar com 10 lá e depois vai apresentar outro de 10, eles vão pedir a perícia, porque você ultrapassou os 15 dias. Tá? Então não tem conversa, fica esperto. Por que tem essas regras tão pontuais? Porque a administração está cansada de ter que procurar gente para trabalhar e o povo está tudo de atestado. E aí está de atestado, mas está na praia, está passeando, está viajando, enfim. Para trabalhar está doente, mas para vagabundear por aí está uma maravilha, né? A cabeça vai ligar aqui a bateria do computador antes que a gente fique sem bateria, né? Aguenta a mão aí, só um pouquinho. Deixa eu ver o que está acontecendo. Está aqui o cabo da bateria. Pronto, agora nós já temos bateria. Beleza. Sussa, tranquilos. Mais uma coisa importante sobre as licenças. Olha só, o atestado, o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou à natureza da doença. Isso se chama sigilo profissional. Olha que bacana isso. Quando o médico for lançar lá o seu atestado, ele não é obrigado a revelar o problema que você tem. Nem o médico oficial é obrigado a revelar. Por quê? Porque existe um sigilo profissional que ele deve ser respeitado. Além disso, há uma necessidade de proteção da sua intimidade e da sua privacidade. Né? Então, algumas coisas não são necessárias. O nome da doença, pode até dizer o tipo de tratamento, alguns procedimentos e tal, mas não é necessário o nome ou a natureza da doença, do problema, para não expor o servidor a uma série de preconceitos. Por exemplo, imagina um servidor portador de HIV. O Brasil é um país de gente preconceituosa. Não adianta a gente pensar que não é, porque nós somos preconceituosos, nós somos bem atrasados nesse ponto, para falar a verdade, né? E ainda existe um preconceito muito grande com pessoas portadoras de HIV.
Sim, e aí você tem um servidor que é portador dessa doença, que ela é grave, ela mata, mas o contato físico muitas vezes não é o suficiente para transmitir. Você precisa ter transmissão de fluidos, você precisa ter transfusão de sangue, contato com alguma coisa mais específica, mas um aperto de mão, um abraço, um bom dia, boa tarde, uma troca de documentos no trabalho, não vai te transmitir essa doença. Mas, infelizmente, se você revelar qual é o problema do servidor, é motivo de preconceito, chacota, isolamento, e aí só tende a piorar. Então, para preservar a intimidade, a privacidade e também o sigilo profissional, a Lei 8.112 proíbe a revelação dessas informações. Mas, para variar, tem exceção, né? Opa, cabeça repetiu, não é aqui não. Deixa o cabeça resolver isso aqui já, espera aí. Este aqui não existe. Então, deletamos e vamos para este. O atestado está sujeito ao sigilo profissional, que é justamente a questão da proteção da privacidade e da intimidade do servidor. Tudo direito previsto no artigo 5º. Mas lembra quando eu falei que tem exceção? Tem mesmo, está aqui. Lesões produzidas em acidente de serviço ou doenças profissionais. Aí é uma outra situação. O servidor adquiriu uma doença, por exemplo, o HIV. Ele é portador do HIV, mas como? O que aconteceu? Contaminou-se no laboratório público. Houve um acidente no dia com um frasco com sangue que tinha esse vírus e a pessoa, infelizmente, tomou contato e acabou sendo contaminado. Pode acontecer? Claro que pode. Claro que pode. Uma pessoa que trabalha no hospital com doenças altamente contagiosas, o risco de você se contagiar e adoecer é muito alto. Mas nesses casos em que a doença ou o problema é adquirido em razão da atividade prestada pelo servidor na administração pública, nesses casos, aí sim pode constar lá o nome da doença, pode sim constar o que foi que aconteceu. Por que isso? Para quebrar, agora não existe mais preconceito? Não, existe. Mas como é decorrente de atividade de serviço, a informação é necessária para que a administração adote medidas preventivas para que aquele fato não ocorra mais. É porque isso está sob o domínio da administração. É diferente de uma doença adquirida lá fora. A administração não tem nada a ver com isso. Então, não está sob o domínio de atuação da administração pública. Essa é uma exceção importante que você tem que saber. Está na 8.112. De regra, o que nós temos? Qual que é a regra aqui? A regra é a seguinte, os laudos e atestados não vão mencionar o nome da doença. Excepcionalmente, é possível, desde que as lesões sejam produzidas em acidentes de serviços ou decorrente de doenças profissionais. Belezinha? Sussa, tranquilos aí, meu amigão? E agora a gente continua na próxima aula, beleza? Agora você vai lá, dá uma esticada nas canelas, dá uma respirada e a gente já volta a conversar sobre Seguridade Social do Servidor Público baseado na Lei 8.112, parte 2. Beleza? Olá, meus amigos! Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Então, faça um convite muito especial, faça um convite de você acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo, para vocês por apenas 10 parcelas de R$20 para o cargo de auxiliar e 10 de R$25. Vocês podem ter certeza, ponto a ponto do edital. Se vocês cumprirem as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você, lá no dia da prova, vai lembrar positivamente do Lá Concurso, ok? Então conheça o nosso curso, a nossa proposta pedagógica, acessando laconcurso.com.br. Já ia me esquecendo, você quer esse material de apoio que o professor utilizou nessa videoaula? Então clique aqui embaixo e faça o download desse material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês no LAC Concursos. Clique lá.